Oi, meu nome é Matheus Luiz Cabreira Copete e minha carreira, assim, na parte musical, carreira entre aspas, né? Minha trajetória começou bem cedo. Minha mãe sempre gostou muito, meu avô também. Ela me colocou para fazer aula de teclado no Conservatório Vitória quando eu tinha mais ou menos uns 6 para 7 anos. Então, assim, desde criancinha eu já comecei a ter uma participação, um contato com a música, né? Um contato assim com as notas, com a harmonia, com tentar entender um pouco de como que funciona. E isso foi agregando para que eu evoluísse de uma forma bacana dentro da música, né? Minha mãe toca violão, toca um pouquinho de violão e assim sempre incentivou demais. Quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, o meu tio, um tio meu, irmão da minha mãe, começou a tocar. Ele já tocava teclado também, mas começou a tocar violão, comprou um violão. E assim, a gente era muito próximo, somos muito próximos, né? E isso assim me ajudou, me incentivou também a querer aprender o violão. Então, antes disso era mais o teclado, né, que eu fazia aula, tal e me dedicava. E depois com esse ápice que eu comecei a ter a paixão pelo violão em si. Muito bacana porque o tio acabou aprendendo meio sozinho, assim, né? Ele morava no sítio, eu morava na cidade, mas vivia lá também, no sítio da minha avó, no caso. Então, assim, a gente ficava lá e tentava aprender, imprimia coisas na internet, e, assim, ele foi evoluindo muito bem e me ensinando e me levando junto, né? Junto com ele, assim, a evolução dentro do violão. Na parte, como é que eu vou dizer? Na parte de carreira, assim, né? Eu, eu iniciei em 2013. 2013, assim, esse meu tio montou uma dupla sertaneja. E eu comecei a ter muito interesse, estudava muito, passava o dia inteiro estudando só violão e tal. Então, assim, eu consegui ter uma evolução bacana que eu digo em relação ao nível musical mesmo, né? Então, assim, comecei a aprender a tirar uns solos, comecei a conseguir tocar de ouvido, e isso pra mim era fantástico, né? Porque eu achava assim, nossa, super bacana. E aí meu tio montou essa dupla e começou a me incentivar, assim, vamos tocar com a gente, tal, vai evoluindo, vai tirando tal música, começa a tirar essas músicas e tal. E eu comecei a tocar com ele em alguns barzinhos. Inicialmente, assim, a dupla até deu uma evoluída boa, né? Mas quando eu era novo, que no caso eu tinha 14, a gente tocava mais na parte de barzinho, algumas confraternizações, então uma coisa um pouco mais simples, né? Aí, quando eu tava com 16 anos, em 2013, 12 para 13, a gente começou a tocar em uns lugares mais bacanas, né? Tipo boates, umas boates que eu podia entrar, no caso que eu era menor de idade. Tocamos em rádios, eles fizeram composições, assim, para participação no Barretão. Assim, foi uma pegada bem bacana, né? Que acabou evoluindo para uma história legal dentro da música, né? Mas assim, a gente participou, eles no caso, né? Ele participou bastante tipo assim, rádios, é, eventos de Expo em Gás para Paranavaí, várias boates em Paraíso do Norte, aqui em Paranavaí na época, né? Pato Branco, Ivinhema, Mato Grosso do Sul, foi para São Paulo no Barretão, então assim, eles tiveram uma trajetória bacana. E eu fui um pouco junto, né? Adentrei assim e fui tendo uma ramificação legal. Junto com isso, na época eu estava no ensino médio, e assim, a gente gostava muito de tocar. Tem o Renato, que é meu parceiro, que mais pra frente eu vou citar ele novamente, mas desde a época do colégio, a gente no segundo ano do ensino médio, a gente tocava em apresentações, em concursos, e assim, amostras musicais. Chegamos a ganhar duas amostras, uma no colégio, uma na fundação. Então, assim, muito bacana. E a gente tinha essa intimidade bem legal. Então, assim, a música tá na minha vida desde sempre, né? Eu posso dizer. Mas, partindo para esse lado agora de assim,
tirando a parte do tio, que eu era com o tio, e a parte que eu agora sou fora o tio como influência, né? Eu comecei a tocar muito com o Renato, que é esse meu amigo. A gente começou lá na época do ensino médio, igual eu já citei. E depois disso, começamos, sempre tivemos a ideia assim, vamos começar a tocar e tal. Ele até compunha algumas músicas, né? Tinha umas músicas que a gente tocava junto, gravava bastante videozinho e tal, mas nada de oficializar isso profissionalmente, né? Aí em 2014, a gente foi morar em Maringá, juntos, para estudar. E assim, isso afunilou demais. A gente começou a ficar, tocar todo dia e ficou uma coisa muito bacana, a gente entrosou muito, ficou um negócio legal. Aí, há 4 anos atrás, a gente resolveu montar o Remate, né? Remate porque é Renato e Matheus. Que daí, assim, é uma influência pop rock com um alternativo, né? MPB, um reggae, uma pegada diferenciada um pouco do sertanejo. E começamos. E assim, as primeiras vezes foram em confraternizações, aí depois começamos a conseguir adentrar em alguns barzinhos aqui em Paranavaí e também lá em Maringá. Então assim, foi crescendo aos pouquinhos e assim, tocamos N vezes, né? A maioria das vezes foi carrom e violão mesmo, né? Ele canta, eu toco violão e canto, faço segunda voz, e o Igor, baterista amigo nosso, que faz carrom. Então assim, a gente começou a tocar, começou a conseguir alcançar um público bacana, assim, que gosta de curtir o nosso som. E isso foi muito legal, cara, porque é um projeto que a gente toca para agradar o público numa pegada que a gente curte muito, né? Então, é um negócio totalmente espontâneo. Já na parte do sertanejo, que são, digamos assim, que são minhas raízes, né? Eu sempre ouvi muito sertanejo, influência demais de Jorge Mateus, do início da carreira do Gustavo Lima e de Luan Santana, que era quando eu tava começando a tocar, assim, a pegar as músicas legais, né? Marcos Bellucci, e sem falar nos clássicos, né? Bruno Marrone, Zezé. Então, o sertanejo é o que, assim, eu mais ouço e é o que eu mais me identifico. Eu gostava muito do tipo de arranjo, da pegada da música em si, sabe? Ainda mais se partir para uma pegada mais romântica, que é o que eu acho bacana demais. Então, assim, troquei o teclado pelo violão por causa do sertanejo, basicamente, né? Lá no início. E vim nessa. Aí quando eu morei em Maringá em 2014, e quando eu voltei para Paranavaí em 2015, que eu comecei a fazer faculdade de engenharia, eu comecei a, assim, receber convites para tocar em alguns lugares. E, assim, um pouco por causa da relação que eu tinha tocando na igreja, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas comecei a receber bastante convite e, assim, no começo eu ficava meio receoso, tal, de tocar sozinho, fazer cachê em barzinho e tal, né? Então eu ficava um pouco mais receoso. Eu tinha tocado só com o tio até então, né? Só com o tio e com o Renato. E daí, eu falei, vamos. Aí comecei a fazer amizades dentro do ramo, comecei a tocar. E assim, foi uma experiência muito bacana, que até hoje, né? Até hoje a gente toca bastante. Então assim, agrega muito, porque quando você vira entre aspas, músico de barzinho, você consegue Lógico, o show também te dá isso, né? Você ser artista no próprio show até mais, né? Até porque o nível acaba às vezes sendo até maior. Mas assim, o barzinho torna você com o público, principalmente eu sendo músico e não um artista, né? A intimidade com o público é mais bacana, parece que vem mais, assim, a pegada de como o público sente e se agrada com o som que você está fazendo no barzinho, né? Então, assim, toquei muito com o Samuel Bellini, que de Paranavaí mesmo, toquei muito com o Giovanni, que estava com uma dupla uma época, o Lucas e Gustavo, enfim, duplas, Leis e Rafael, duplas da própria cidade que começavam a me chamar para tocar, né? Isso na parte mais de barzinho. Um pouquinho depois, começou a aparecer algumas
algumas influências e alguns convites para até fazer shows, né? Tocar em shows. Então eu comecei a tocar mais na parte de shows. Toquei uma época com garrafão, né? Fazendo violão e guitarra também. Toquei bastante com o Cristóvão do Pagode, uma época, com o Rick Souza. E assim, vários cachês que iam aparecendo, agora de duplas que eu às vezes até não me recordo, mas que vinham somando e agregando, né, no currículo musical nosso, né. Então assim, comecei a tocar e assim, agora eu vou partir para uma parte mais íntima, né? Eu comecei no teclado, minha vida musical, e fui pro violão. Do violão, gostava muito da viola caipira também, só que nunca peguei assim para tentar aprender realmente. Dou uma roubadinha, toco muito pouquinho, mas acho muito bacana. O baixo eu acho muito interessante também, mas também nunca me esforcei para tentar aprender em si, né? E a guitarra. A guitarra, por ser muito parecida com o violão, eu também também toco, né? Mas assim, acaba não sendo a influência que a gente tem, né? Porque desde a agilidade das mãos para tocar a guitarra e até as influências musicais, né? Porque se eu venho de uma influência mais sertaneja, o estilo de rock que vem intrínseco nisso é um pouco reduzido, né? Então assim, a gente acaba tocando a guitarra, mas uma parte mais harmoniosa, mais de, às vezes, curtir fazer um som diferente, né? Não a parte mais de rock mesmo. Por mais que eu acho muito bacana, eu não é muita influência minha porque eu acabo não ouvindo muito. Então, assim, por que eu falei isso? Porque na época que eu tava tocando com o Cristóvão, fazendo alguns cachês, era mais guitarra, né? Mas assim, super bacana, só que não é aquela paixão que é o violão, né? Entende? Então, no último ano, no caso, agora por causa da pandemia, aí acabou, né? Com tudo, mas um ano atrás eu já tinha assim, focado mais no violão. Até que na guitarra eu acho que eu não mexo faz mais de ano. E é muito gostoso, assim, a música pra mim na minha vida é uma coisa que é sensacional, que é uma coisa que eu não vivo sem, que é tipo, uma base da minha vida gigante. E, sim, eu esqueci de comentar alguma coisa de parte artística. Exposição, cara. A gente tocou várias vezes palco RPC, fazendo cachês com o Lucas e Gustavo, com a Leis Rafael também, com os meninos, com o Cristóvão. Então, assim, Júlio César de Augusto também, meu parceiro nosso. Então, assim, a gente no que tem na cidade, aqui em Paranavaí principalmente, a gente tocou em vários lugares. Isso é bacana demais, né? Porque a gente vai desenvolvendo, criando amizades dentro da música e fazendo. Ainda mais na minha época de faculdade, que foi a época que eu estava mais tocando, porque minha faculdade era noturna, né? Eu levava isso como um serviço, né? Levo isso como serviço. Então, assim, além de ser minha paixão, é uma coisa que me dá renda. Então isso é sensacional. E além da renda, a gente toca por hobby, por gostar demais. Então, né, a renda acaba vindo agregando muito, mas uma parte tranquila. Então, tá, agora outro ponto. Em 2014, quando eu estava em Maringá, e eu voltei para Paranavaí em 2015 no caso, eu comecei a participar muito da comunidade católica Emanuel, que eu vou falar na sua frente em relação à igreja também. Mas lá eu conheci um amigo meu que virou meu irmão, que é o Marcos. E a gente também começou uma dupla sertaneja, né? Marcos e Matheus o nome. E assim, começamos por hobby. Ele cantava, eu cantava, a gente curtia às vezes os estilos musicais, viramos amigos. E começamos assim, cara, vamos começar a tocar. É bacana, nossa voz encaixa e tal, fica um negócio legal. Vamos. Vamos, tal. Aí beleza. Aí começamos a fazer, assim, pequenas confraternizações, né, aniversários e tal. E a galera que tava ouvindo a gente aqui, tava gostando bastante, sabe? Pela qualidade, pelo entrosamento que a gente teve mesmo. Então assim, começou no churrasco, daí, pô, que massa vocês e tal. Aí começou em confraternizações, aí começou em aniversários e tal.
Até que surgiu um convite para tocar num barzinho aqui na cidade. Aí, nossa, que massa, né? Agora, tipo assim, sendo uma pegada sertaneja, que é muito bacana, e daí pra tocar na parte do barzinho com uma dupla que eu era artista, no caso, né? Isso foi em 2015. Aí eu falei, Marquinhos, e aí, vamos? Aí ele, rapaz, não sei, vamos, então vamos. Aí fomos lá, montamos um repertório e tal, certinho, tiramos as músicas, os tons e tal. Aí o Igor, que é o baterista, que é meu irmão também, meu irmão de caminhada aí, né? Fomos fazer carrão com a gente e tal. Então, assim, violão e carrão, voz, primeira e segunda, né? E fizemos nesse nosso primeiro barzinho. Cara, sensacional. A pegada assim que a gente conseguiu implantar no barzinho e como o público também agradou a gente. Agradou a gente na forma assim de que acolheu, né? Acolheu, gostou e começou a cantar junto. E foi uma pegada sensacional, porque tocando o sertanejo e tendo esse respaldo, né? Foi muito bacana, foi muito bacana. E daí a gente começou assim a tentar evoluir profissionalmente falando e começamos a ensaiar, tocar várias vezes por semana junto, né? Já queimava uma carne também, já ia tocar, ensaiar, separar repertório, muito bacana. E começamos a tocar. Tocamos em vários barzinhos e tal. Aí agora, nesse último ano, no ano antes da pandemia, e nesse último ano agora da pandemia de 2020, que a gente deu assim uma diminuída, digamos assim, porque ele estava fazendo faculdade, eu também estava no meu último ano, e daí começou a ficar muito corrido. E daí a gente deu assim, falou, mano, vamos dar uma segurada porque estava sendo um pouco exaustivo, né? Mas agora a gente começou a voltar e estamos engrenando de novo. Então é bacana demais, essa parte musical, profissional, assim, é muito legal, porque o afeto que o público tem com a gente é uma coisa que não há dinheiro que pague. Uma grande base, assim, que eu devo muito também na minha vida musical, agora saindo um pouco do ramo profissional, né? Na igreja. Eu sou católico e desde muito cedo, desde a época que eu tocava teclado, minha mãe sempre me influenciou muito a tocar nas missas, né? E eu comecei a tocar assim, só estar junto ali, só começando a buscar algum espaço, a buscar alguma, né, assim, a conseguir experiência para poder estar servindo, né? E depois, quando eu migrei do teclado para o violão, eu comecei mais ainda, porque eu gostava até mais, né, do violão, então comecei a até frequentar um pouco mais e eu, por parte de mim mesmo, buscar. Aí até que montamos um ministério de música, que era a minha mãe, a minha tia, a irmã da minha mãe, o meu tio, o que foi dito lá no começo, que é irmão da minha mãe também, e eu. Então eram nós quatro. E o meu outro tio, que são quatro irmãos, e o sobrinho, que era eu, que tocava violão. E aí começamos a tocar, fazer ministério de música, tocar nas missas. E assim, é uma coisa que é inexplicável, né? Servir a Deus pra mim, assim, fazendo agora uma parte mais pessoal, né? Muito bacana. Isso também agregou muito na minha vida musical, por quê? Começamos com a música, começamos com os ensaios com meu tio, que me influenciava muito. Aí depois, em 2011, cara, não, 2010, eu fui chamado para participar do primeiro Decolores da Diocese. Foi um encontro de jovens, né, que era uma ramificação do Cursilho. E eu tocava violão, vamos montar um ministério, trazer para a cidade de Decolores. Falei, nossa, bacana, então vamos. Aí foi onde eu já conhecia o Igor, que é o baterista amigo nosso, desde um ano antes, assim, mais de vista, mas foi nessa iniciativa para esse encontro que ele também entrou no ministério e a gente ficou super amigo. Então eu conheço o Igor Batera, amigo nosso, desde 2010. E aí montamos o ministério, começamos a tocar. Aí, cara, participamos de cinco anos consecutivos desse encontro, né? E sim, muitas amizades, e a parte musical veio evoluindo muito dentro junto com o servir a Deus dentro do encontro, a parte musical que a gente tinha, né?
principalmente eu e o Igor, por já estar tocando junto desde essa época, né? Desde 2010. O Igor estava começando a tocar bateria e eu também estava começando a tocar violão na época. Então a gente começou, sim, a agregar um com o outro ideias e formas de como melhorar a musicalidade. E aí passamos vários anos juntos dentro desse encontro. Esse encontro também, hoje que é meu sócio, que é o Gabriel Bilotti, a gente trabalha junto na parte profissional, né, no escritório, e ele também toca violão, e daí ele também participava, então assim, também é uma referência que a gente cresceu muito junto, musicalmente falando. E aí tá, em 2015, 14 para 15, quando eu voltei de Maringá, eu e o Igor, né, tava participando do Decolores, a gente foi convidado para participar da comunidade católica Emanuel, aqui em Paranavaí, do Padre Adão, né? Desculpa. E fomos lá participar. Aí chegamos lá, começamos a tocar, tal, aí lá tocava violão e eu tocava guitarra. E lá era um pouco mais, digamos assim, liberal, por ser renovação carismática, de ter banda dentro das celebrações, né? Sim, então tinha banda, tinha bateria, tinha baixo, tinha guitarra. Então a gente começou a ensaiar muito. O meu tio também chegou lá depois, um ano depois, tocando teclado. E assim, a gente montou um ministério lá que era sensacional, assim, porque a gente ensaiava muito, se dedicava a isso, vivia isso em si, né? E nosso entrosamento era maravilhoso, assim, era um negócio, além de servir, agregava demais. Aí, no caso, era eu tocava guitarra, lá, né, especificamente, aí tinha o Gabriel Gasparetto tocando baixo, o meu tio tocando teclado e o Igor tocando bateria. Então, sim, era basicamente o principal, né, assim, que a gente tinha mais referência, assim, estar mais juntos. Às vezes o Mini Marques também vinha na guitarra e eu tocava violão, às vezes o Lucas Vicente, baixista também, às vezes o Evandro, que toca com remate com a gente hoje também, no baixo, aí o Gasparetto tocava violão, enfim. Mas nós quatro especificamente, conseguimos assim, crescer musicalmente juntos, sabe? Quando a gente tem um entrosamento de tirar as músicas certinho, se dedicar. Aí não estamos mais na ala profissional, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que essas referências dentro da igreja, essa minha vida, servindo a Deus, tocando com a música junto, agregou demais para que eu evoluísse como músico, entende? Lógico, hoje, assim, eu toco aceitavelmente, mas não é nada espetacular. Mas, assim, o que eu sei hoje, eu devo muito graças à influência do meu tio, à referência da minha mãe, que desde cedo quis que eu adentrasse em música, né? As oportunidades que eu tive, tanto do meu tio de tocar com ele, quanto de conhecer Renatinho, conhecer Marquinhos para montar os projetos, e também dentro da igreja. Então, assim, são todos fatores que agregam muito na nossa musicalidade. E isso você consegue cada vez mais evoluir. Porque, por exemplo, quando eu estava tocando lá em 2008, que eu estava iniciando no violão, sofrendo nas notas, tal, que eu consegui tirar a minha primeira música de ouvido, né, sem uma cifra, digamos assim, nossa, foi um espetáculo para mim, né, maravilhoso. E isso hoje acaba sendo mais, digamos assim, facilmente posto em prática, né? Então, assim, essa evolução, tudo quanto pequenos pontos que favorecem para você chegar no resultado final que você fica satisfeito, né? Que você consegue pegar um violão e tocar bacana e agradar quem está te ouvindo, que seja de churrasco até tocando na Expo Paranavaí. Então, muito bacana, muito bacana. E a parte da igreja eu não posso deixar de comentar devido assim, a fé que eu tenho e o tanto que agregou para mim isso, né? Então, assim, hoje, de 7 anos para cá e até hoje, eu toco em barzinhos, toco muito mais violão do que guitarra hoje, toco muito em barzinhos, com o Cristóvão, com o Rick, com o Giovanni, com o Samuel, até com a Leise algumas vezes, com o Lucas e Gustavo.
E tenho 2 projetos né, que eu sou participação, assim, digamos assim, que eu sou cabeça, né? Que é a dupla Marcos e Mateus, com o Marquinhos, que é meu amigo, e o acústico Remate, que é com o Renatinho. O acústico Remate, especificamente, é Remate, Renato e Mateus, mas também tem três pilares que a gente sempre tá junto, então é mais uma banda, né? Não é só uma dupla, é uma banda. Então é eu, Matheus Copete, o Renatinho, Renato Andrade, o Vini Marques na guitarra, o Evandro no baixo e o Igor, lá no início, o Igor, na bateria. Então assim, a gente vindo com esse entrosamento que a gente tinha, eu e o Igor, desde 2010 tocando junto, assim, a gente toca, o entrosamento é inexplicável, assim, muito bom. É muito, tipo assim, muito bacana. Não que seja muito bom, mas seja muito bacana, assim, porque a gente se entende de olhar, né? E daí o Vini Marques e o Evandro, através de ter curtido na igreja, também com o Garrafão, também, e além de ser músicos excepcionais, também adentram nesse projeto, somando muito bacana. Então, hoje, assim, o Remate tá... Não que a gente... Não que não tenha que melhorar, mas é muito bacana. É muito bacana, assim, o conceito que a gente conseguiu trazer e que eu tenho orgulho de falar que eu faço parte, sabe? E a dupla Marcos e Mateus, que na maioria das vezes a gente faz mais acústico mesmo, né? Então acaba ficando violão e carrom. Já fizemos com banda também, mas assim, até mesmo por eventos que favorecem mais a parte de acústico, né? A gente acaba tocando mais no acústico. E daí o entrosamento de voz também é bacana demais, porque daí canta os tons um pouco mais alto, por ser sertanejo, né? E aí a segunda voz vem de uma forma muito legal. E assim, a pandemia, infelizmente esse ano a gente parou praticamente com tudo, né? Porque os barzinhos que tinham marcado, barzinhos que tinham aberto, tinha eventos marcados, casamentos marcados que a gente tocava com remate, confraternizações marcadas com o Marcos Mateus, que na verdade assim, nesse último ano eu quis priorizar só os meus projetos, né? Mas não que eu deixei de tocar em barzinhos, mas com outras duplas, mas eu tentei priorizar um pouco para poder me dedicar e agregar a evolução dos meus projetos em si. Então, assim, esse ano da pandemia quebrou um pouco, porque tudo foi desmarcado. A gente ficou 6 meses sem tocar e nada. E aí agora que a gente voltou com o remate, tocamos 2, hoje estamos em dezembro, né? Tocamos 3 vezes esse ano, isso nos últimos 2 meses. E com o Marquinhos esse ano a gente não fez nenhum evento ainda. Então, assim, a pandemia veio aí para todos os músicos, né? Todo mundo que é da área sabe que veio para quebrando um pouco. Mas é isso aí, agora as coisas voltarem ao normal aos pouquinhos, igual estão voltando, e a gente poder tocar o barco aí, trazendo alegria pra galera e tocando muita música, né? Então, essa daí é basicamente a minha história, porque a gente vem desde lá, do início, quando criança. A influência do teclado, depois a paixão pelo violão devido ao tio, a influência musical do tio, e daí a igreja sempre acompanhando, né? Mas daí a influência musical do tio, começando a tocar na igreja também. Começando a conseguir evoluir, tirar músicas de ouvido. Aí depois, sendo chamado pelo tio para começar a tocar com ele em confra, em barzinhos, depois em boates. Uma estrutura muito legal da época que eles tinham na dupla. E eu era o violeiro, né? Fazia violão. Então, sensacional, para mim era sensacional. Depois, ir para Maringá com o Renatinho, a gente ter esse entrosamento e esse início de ideia do remate. Depois voltar para Paranavaí, ter ido para a Comunidade Católica Manuel, logo depois do Decolores, que foi um agregado muito grande da música, de evoluir dentro da música também. Depois ter a ideia do remate, ter a ideia do Marcos e Mateus, pôr isso em prática, ter a oportunidade de tocar com o Garrafão, com o César Augusto, com o Cristóvão, com o Rick Souza, assim, que são músicos excepcionais. Então, assim, e hoje me formei ano passado na faculdade, né, que não tem a ver com música, mas trago a música como parte da minha vida e vou estar tocando aí, tocar para sempre, né? Então, assim que a pandemia poder parar, a gente vai voltar a tocar muito. E muito obrigado. Até mais.